Bom, de volta. Agora eu vou fazer um vídeo para essa questão aí, para os dois itens, tá? De fato, essas duas questões aí para fazer no GeoGebra não vai ficar muito legal, não, porque a primeira é tão simples que nem procede a gente usar uma ferramenta gráfica para isso, né? E o item B também, quando tem assim, essa diferença pontual, é complicado a gente fazer isso no GeoGebra, né? Então, eu prefiro até fazer à mão mesmo. Então, vamos lá. O item A. A gente vai esboçar o gráfico aqui. Repara como é que está isso. Essa é uma função constante nula para todos os valores de x menores ou iguais a zero. Então, marcando aqui o eixo, tá? Eu vou marcar em vermelhinho os pontos do gráfico, tá bom? Então, ela vai ficar aqui em cima desse eixo aqui, né? Em cima do x, porque f de x é igual a zero para todos os valores menores ou iguais a zero, ou seja, inclusive o zero. Então, aqui é uma bolinha cheia, tá? Esse aqui, então, é o y, esse aqui, então, é o x. Para os valores de x maiores do que zero, aí eu tenho aí a função x. A função y igual a x é aquela função assim, né? Que corta o eixo assim no ponto zero, tá? E a inclinação aqui é 45 graus. É a função y igual a x. Então, é o ponto 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim sucessivamente, né? O x igual ao y no par ordenado. Muito bem. Então, o gráfico ele vai continuar a partir daqui, normalmente, né? Onde você tem aqui, por exemplo, né? Só para fixar aqui um ponto para ficar mais claro, né? Assim, né? Então, nota que no gráfico, né? Pelo gráfico, essa função ela emenda uma com a outra. Né? O gráfico, embora tenha aí uma quebra, né? Embora tenha aí como é que eu vou dizer, um bico no gráfico, né? Embora o gráfico faça um bico assim, né? Mas ele é contínuo, eu não tenho salto, eu não tenho ponto vazio, né? Então, essa função é contínua, a gente responde assim, né? Contínua em x igual a zero e nos demais pontos. Nos demais pontos do domínio. Tá? Porque você está vendo que não há interrupção no gráfico, né? É bem óbvio de observar isso. Vamos à segunda função aqui. Vou fazer aqui embaixo, fica mais fácil. Né? Essa função, repara que quando x for igual a menos 2, e eu tentar substituir na primeira parte, na primeira lei lá, vai ficar zero dividido por zero. Né? Então, aí, essa expressão aqui não é possível de ser calculada para o ponto x igual a menos 2. Mas se eu estiver calculando o limite dessa função, né? Se eu quiser calcular aí o limite quando x se aproxima de menos 2, né? Aí é claro que vai ser pelos dois lados, né? Porque a gente tem aquela consideração diferente e igual da minha f de x. Isso aqui vai ser o limite quando x se aproxima de menos 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Essa expressão eu posso fatorar o numerador, então esse limite vai ficar igual, parecido com o que tinha lá na tarefa, né? É só fatorar, e daí a gente corta, né? E aí cortou aqui. Então, esse limite, quando o x se aproxima de menos 2, isso tende a menos 4, que é diferente da f de menos 2, né? Porque essa f de menos 2 é 1, como você está vendo aqui. Mas então, como é que ficaria o gráfico disso? Vamos visualizar esse gráfico. Se você pegar essa expressão, né? F de x igual a x ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no limite, sobre x mais 2, você vai ver que isso daqui, né, é igual para os valores de x diferentes de menos 2, tá? É igual a x menos 2, porque eu vou cancelar ali, né? Então, para efeito gráfico, o gráfico desta função aí, né? Se eu considerasse que o domínio dela fosse todos os reais, né? Inclusive lá no ponto menos 2,
essa função ela passaria aqui no menos 2, aqui no 2, né? Então, ela ficaria... Ah, eu ia fazer vermelhinho, né? Vermelhinho. Aqui. Assim. Tá bem? Aí, olha só. Só que no ponto x igual a menos 2, acho que eu vou ter que prolongar aqui. No ponto x igual a menos 2, né, deveria ser menos 4 o resultado. Né? Esse é o resultado do limite. Mas o resultado não é esse quando x for menos 2. Ele está dizendo que quando x for menos 2, o resultado é 1. Né? Então, aqui está marcando o 1, né? Aqui assim. E aí, quando x for menos 2, o resultado é esse pontinho aqui. Então, a gente vai ter um ponto vazio aqui, assim, tá? Uma bolinha aberta aqui, para o x igual a menos 2 e o pontinho isolado lá em cima, quando x for menos 2, tá bem? Esse menos 2 aqui tá meio mal colocado, aqui, não vai fazer diferença. Aqui é o menos 2, tá? Esse aqui também. Vou fazer mais bonitinho. Apaguei coisa demais. Pronto. Menos. Tá bom? Então, essa função é descontínua em x igual a menos 2. Né? A gente já tinha observado isso graças ao limite, mas aí você observa também pelo gráfico que essa é uma função descontínua, tá bom? Então, fica esse vídeo aí para responder aos exercícios lá daquela sua segunda imagem.